Mais informação, prestação de serviço, reportagens, entrevistas, bate-papo, entretenimento, quadros e muita descontração. Estúdio 1, conteúdo feito pensando em você. Muito bem, sequenciando o programa Estúdio 1 aqui pela Rádio Líder FM com oferecimento especial da Morada. Agosto chegou e sabe o que isso significa? É que na Morada o mês inteiro é dos pais. Tem oferta para todo tipo de paizão, especialmente aquele que bota a mão na massa. Ferramentas, kits especiais, furadeiras, parafusadeiras e muito mais. Sessões inteirinhas recheadas com as melhores marcas e novidades. Confira as ofertas. Furadeira Tramontina, Tramontina, viu? Impacto 500 volts de potência, só R$ 125,90. Caixa plástica para ferramentas Tramontina, para deixar tudo organizado, só R$ 65,90. Passa na Morada, tem oferta em todas as seções da loja. E o melhor, frete grátis. Em Arapiraca são 4 lojas para você. Morada do Jardim Esperança, tem Morada no centro, na rua 30 de outubro, Morada na Pedro Correia e a Morada do bairro Brasília. Então corre para aproveitar. Mês dos Pais é na Morada. Entre a Morada é sua, futuro pai Jackson Tigre. Olha, para você que está acompanhando a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Quando o assunto é confiança na compra de seminovos, a Novalto está há 7 anos na frente. É o maior estoque de automóvel de Arapiraca, oferecendo veículos com procedência garantida, excelente histórico, 1 ano de garantia em todos os seminovos. Na Novalto você realiza o sonho do seu carro com as melhores condições de pagamentos e as melhores taxas do mercado. Se quer mais facilidade, então você vai até a Novalto agora, porque com certeza sai negócio. Avenida Governador Antônio Simeão Lamia Filho, 430, Jardim Tropical, aqui na cidade de Arapiraca. Só deixar claro aqui, o Nazário falou futuro pai. Minha família tá em casa, né? Meu pai tá em casa. Eu não vou ser pai, tá? É só o que o Nazário falou assim no isso, o Nazário tá falando lá pra frente, né? É pra frente, lá pra entendeu? Frente, que a dúvida pairou, né? Aqui, né? No estúdio, né? Já ia receber os parabéns, já. Poder divulgar. Tá vendo aí? Alice, né? Alice, ele não é pai de outra, né? Outra mulher não, tá? Brincadeira aqui, assim, ainda profetizando. Ainda tem isso, né? Deixa pra lá, mas é profetizando para o futuro. Mas vem aí, dito isto, vamos a partir de agora abrir diálogo com... eu lembrei de uma expressão, lenda viva do jornalismo, espero que continue viva por muito tempo, o escritor, jornalista e cantor Elias Barbosa, para falar sobre os livros que já escreveu. Tudo bem, Elias? Satisfação tê-lo conosco aqui no programa Estúdio 1, Rádio Líder FM. Bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa, né? Que realmente é um programa bem descontraído, eclético, né? Bem descontraído, né? Sempre que eu tô dirigindo, viajando, até mesmo em casa eu tô escutando um pouco, eu gosto, né? De interagir e saber das novidades também da nossa cidade, né? Maravilha. E pra gente se informar, a gente tem que escutar, né? Os telejornais e também as nossas rádios locais, né? Pra se inteirar, até porque eu sou jornalista, né? E gosto muito de me inteirar e amanhecer o dia ouvindo, né? E sabendo das novidades e das notícias da nossa cidade, né? É um prazer imenso estar aqui, viu? Jackson Tigre. Muito bem, Elias, satisfação, né? Agradável, inclusive, ter você aqui com a gente para falar sobre literatura e, claro, você aborda temas importantes, né? Temas reais aqui da nossa região, do estado de Alagoas especificamente. Então, eu queria que você falasse mais, aliás, falasse dos seus projetos, né? Das suas literaturas, desses livros, inclusive de um que será lançado na Bienal em outubro, é isso? Exatamente. Eu tenho 5 livros publicados. Eu comecei a escrever. O meu primeiro livro foi lançado em 2017, na Bienal, na 7ª Bienal do Estado de Alagoas, em 2017. E de lá pra cá, né, eu peguei o gosto, né, dessa questão, né, porque era um sonho de criança, era escrever. Agora eu pensava ser um escritor de poemas, porque eu tenho vários poemas também escritos, né, publicados, alguns em antologias, né, inclusive uma vai ser lançada agora, né, Eu Não Quero Sonhar, um título, um poema que eu fiz recente, né. Eu não quero sonhar, mas não é o sonho de construir algo, é o sonho de dormir, né? Eu estava tão aflito nesse dia que eu não conseguia dormir
levantei da cama e comecei a escrever, né? Este poema, eu não quero sonhar, não quero dormir e nem quero sonhar. Será publicado na antologia da Arapiraca, a próxima agora, né? Ele vai ser publicado nessa antologia da Arapiraca, né? Mas pela performance? Pela performance. Mas eu tenho 5 livros, inclusive a minha vinda, né, a morar. Mas eu não quero sonhar, eu quero ler, que tem hora que eu penso a mesma coisa, eu fico azoado, ou tem hora que eu tô sonhando, aí acordo e digo, deixa eu sonhar mais. Mas nesse dia eu não queria sonhar, sabe? Nesse dia eu tava tão aflito, tão angustiado, que eu disse, se eu dormir eu vou ficar pensando, né? Né? E não vou conseguir dormir. Certo. Eu disse, então eu não quero hoje nem dormir e também não quero sonhar, né? É um texto inédito para a antologia ou você já tinha escrito ele? Eu já tinha escrito ele, né? Aí quando surgiu foi acho que poucos meses, não tinha nem um mês ainda, quando eu fiz esse poema, o último, né? Aí fez essa antologia, né? Isso eu vou fazer com esse poema, né? Mas eu me dedico mais à questão do jornalismo investigativo, né? Que eu sou apaixonado. Desde que eu fiz jornalismo na UFAL, que eu me apaixonei por esse tema, né? Jornalismo investigativo. Porque há muitos casos emblemáticos do nosso estado que, como a gente estava falando, que as pessoas têm medo até de falar sobre esses casos. E a nova geração, eu sempre digo, a geração de 2000 não tem conhecimento, né? A maioria da geração 2000, né? A nossa geração, não. Mas a geração 2000 não teve esses relatos dessas histórias que marcaram não só a questão política, policial e também da história de alguns crimes emblemáticos de pessoas famosas do nosso estado. E por isso mesmo eu me dediquei a explorar esses temas. É lógico, como você falou, né? São temas que requer cuidado. Muitas vezes a gente é ameaçado, porta na cara, né? Mas mesmo assim, a gente que gosta, que tem essa jornalismo investigativo nas veias, a gente não consegue parar. Às vezes dá vontade, sabe? De jogar o pano branco e parar. Porque até mesmo parte da família não apoia, né? Porque rapaz, tem a cuidar, sei o que, aquela coisa, os amigos, né? Mas eu sempre digo que o jornalista, ele não cometeu nenhum crime. O jornalista, o escritor, ele não cometeu os crimes. Ele não julgou, ele não condenou. Apenas está relatando os fatos que foram alguns já arquivados, já foram finalizados, mas que são fatos que a sociedade precisa entender. Por exemplo, quando eu escrevi esse livro aqui mesmo, o do Poder pela Bala, né, que eu relato que foi o meu 3º livro que eu lancei na Bienal 2019, esse livro aqui eu tive que vir para Arapiraca, porque alguns personagens são dessa região, tanto de Arapiraca como do Agreste. Eu tive que vir para cá, né, para escrever. Mas quando eu falo dos meus livros, eu não falo só do crime propriamente dito. Eu relato a história desses personagens. Quem são esses personagens, né? O que eles fizeram, qual o papel dele importante na sociedade e o porquê levou a ele ser vítima desses crimes tão violentos. Então, relato nesse livro. E eu falo alguns casos emblemáticos, porque quando eu falo do Poder pela Bala... São vários casos ou casos específicos em um determinado... Nesse livro aí eu falo de 4 casos. 4 casos. Eu começo falando sobre o vereador Benício Alves, que pouca gente conhece aqui em Arapiraca. Pouca gente nunca, quando se fala vereador Benício Alves, a nova geração e até mesmo alguns mais idosos não lembra quem foi o vereador Benício Alves. Um grande vereador, um homem que teve um papel importante aqui nos anos 50 em Arapiraca. E a única homenagem que tem ao vereador Benício Alves é a Avenida Benício Alves, quem desce para as Cacimbas e para os Casuzinhos. Eu nem sabia que tem a avenida. Só tem essa. A única homenagem ao grande vereador Benício Alves, que foi assassinado barbaramente aqui em Arapiraca. E por causa da morte dele, entra em cena quem? Marques da Silva. Marques da Silva, que era do mesmo partido, né? Então ele tomou essa dor e começou a questionar a justiça, a polícia, para desvendar a morte do vereador Benício Alves. E por essa inquietação do Marques da Silva, também foi assassinado. Meu Jesus. Foi, em 57. Vereador Benício Alves em 56 e o Marques da Silva em 57. Aí é onde entra a questão histórica também, que eu envolvo nos meus livros. Por esses 2 crimes, o deputado estadual saudoso Oséias Cardoso solicitou o impeachment do então governador Muniz Falcão, que o acusado na época, um deputado também, era base do governador. E quando foi na primeira votação do impeachment do então governador Muniz Falcão, no dia 13 de setembro de 1957, na Assembleia Legislativa em Maceió,
todos foram armados, oposição e situação. Houve aquele tiroteio bem conhecido, né, na história, né, do Brasil, que morreu mais um deputado, que foi Humberto Mendes, de Palmeiras dos Índios. Meu Deus do céu, quanta história. Olha, a gente volta já, sequenciando aqui o nosso bate-papo com o Elias Barbosa, tá? Daqui a pouco também tem a participação do Aldo César. Agora fica assim, uma curiosidade, a sua fonte de inspiração com relação ao jornalismo investigativo, né? Tem o Arcanjo Antônio, o T. Lopes, né? T. Lopes, exatamente, que infelizmente foi assassinado em 2002, né? E esse é um dos referências. Ultimamente, acredito que um dos referências em termos de Brasil seja o Roberto Cabrini, não sei se também você tem essa mesma percepção. A Juliana Del Pivo. Pronto, também. Enfim, tem esses jornalistas aí que parece ter no DNA essa parte da investigação. Mas vamos para o intervalo, Tigre, volta já. Né? Rapidão, a gente volta já com oferecimento dos salgadinhos Pop Show, crocantes e saborosos, nos sabores galeto, churrasco, pizza, queijo, pimenta mexicana, calabresa, cebola e salsa. Popular é o que todo mundo gosta. Recebendo o escritor e cantor, jornalista Elias Barbosa, né? Falando aqui dos seus livros. Já trouxe aqui, né, de forma inicial, 2 histórias, né? De forma objetiva, obviamente. O nosso tempo corre de uma forma muito rápida. Mas daqui a pouco ele volta, destacando mais obras e falando, né, de uma obra que será lançada na Bienal de outubro. Pronto, cafezinho Coringa, não faz mal a ninguém. Intervalo, a gente volta já. Muito bem, o Aldo César com informações pra gente, direto da Mercomplice. Para você que tá chegando agora, nosso abraço, nosso carinho. Estamos conversando aqui com o jornalista, escritor, cantor Elias Barbosa, né? Estamos falando aqui sobre as obras dele. Ao todo 5 obras, a 6ª será lançada, né, na Bienal em outubro, não é isso? Lá em Maceió. Final de outubro, Final de outubro, início de novembro. Como começou esse gosto, né, pela literatura, né? Você falou que o primeiro livro foi em 2017, né, que você lançou. Mas antes disso você já escrevia isso? Eu fazia sempre poemas, né? Escrevia poemas, mas o meu primeiro livro foi do Cabo Henrique, um policial chamado Cabo Henrique. Por que eu escrevi esse livro? As pessoas, o Cabo Henrique escreveu o primeiro livro dele, né? Ainda quando estava preso, no final dos anos 80, 70, aliás, 80, na cadeia, 81, 82 mais ou menos, e as pessoas queriam, se perdeu esse livro, poucas pessoas tinha emprestado, perdia, e também eu fui, quando criança, eu morei perto de muitos personagens do livro que eu escrevo, né? Eu fui vizinho do Dagoberto Silva, né? Que foi o que foi autor intelectual da morte do jornalista do Bias Granja, que eu conto nesse livro. E quando o Dagoberto Silva foi preso, eu tava, e o Fanta também, que trabalhava com ele no depósito em construção lá na Rota, né? Eu morei na Rota, na Travessa Ficosta em Maceió. E eu tava brincando com os filhos do Dagoberto, os menores, né? E quando ele foi preso no depósito, juntamente com o Fanta. E também eu gostava muito de rádio, até hoje. E eu sempre ficava, meu pai escutando o rádio, né? O programa do Edécio Lopes, né? Do França Moura. Não tinha ainda, né? Era só Edécio Lopes Edécio Lopes e França Moura na época, né? Que era principalmente Edécio Lopes, né? Edécio Lopes. E a gente ficava escutando, né? Aquelas histórias, né? No rádio e lendo jornais na época, né? Que contava a história acompanhava os crimes e todo aquele desenrolado do caso do Cabo Henrique, né? Juntamente com a família Calheiros. E eu sempre fui apaixonado por essa história e nunca saí da minha percepção. E eu estava pronto para lançar esse livro aqui, que é o da Isabelle, que foi assassinada dentro da viatura, né? Em Maceió em 2014. Como eu não aprontei a tempo essa história, aí eu já tinha muita coisa agendada e arquivada do Cabo Henrique, eu escrevi esse livro. E eu pensei que ele não ia ser o sucesso que foi. Esse livro, a família Almena abraçou, porque ia fazer 40 anos dos episódios que marcaram a história do Cabo Henrique no estado de Alagoas. A família abraçou. E esse livro, para minha surpresa, é o meu livro mais vendido até hoje. Entre a primeira e a última edição desse livro, já foram vendidos mais de 40 mil exemplares para todo o Brasil. Caramba! Esse livro do Cabo Henrique. Até hoje vende. É o meu livro que vende mais. Quase todo dia cai dinheiro na minha conta que ele vende online. Para quem não conhece, quem foi o Cabo Henrique? Cabo Henrique foi um policial, um cabo da Polícia Militar. E ele teve um papel fundamental em algumas mudanças. É por isso que o meu livro não conta só o crime. Eu falo também da estrutura, o que aconteceu naquele período. O porquê motivou isso. A história do Cabo Henrique mudou muitas questões na questão da segurança pública no estado de Alagoas.
com esse desenrolar. Mataram o pai dele. O pai dele foi assassinado de uma forma trágica, covarde, né? Através de parentes dessa família, né? Que era Careiros Lins. E quando mataram o pai dele, os caras que mataram ele mais o pistoleiro foram festejar. É o crime em um bar que tinha no Trapiche, no bairro do Trapiche da Barra, na adega do Trapiche, bem famoso na época dos anos 70, no final dos anos 70 para 80, e foram festejar. Quando o Cabo Henrique descobriu e também as autoridades foram prender o Ernesto lá nesse bar, juntamente com o Carlinho da adega, né, que era o proprietário, simplesmente ele disse que não ia se entregar às autoridades. E o Cabo Henrique estava a paisana, ele só acompanhou os episódios, a guarnição que ia prender o cara. Ele disse: eu não vou me entregar. E dei com aquele velhinho de cabelo branco, que foi o Coronel Amaral, que morreu a semana retrasada, né? O Coronel Amaral, que amanhã eu falo com ele. O velhinho de cabelo branco, eu falo com ele. Desaforado, né? Porque quando ele cometia crimes lá, né, em Maceió, esse Ernesto, ele, quando sentava no banco dos réus, simplesmente até com olhar, ele derrubava todo jurado e era absolvido de todos os jurados dos crimes que ele participava. Cometia medo e botava capangas dentro do auditório para pressionar com o olhar e a família do jurado ou das pessoas que estavam. Era uma coisa triste que aconteceu nesse período, entendeu? No final dos anos 70 para 80 lá em Maceió. E quando mataram, aí ele foi para lá. Quando ele viu que o cara que assassinou o pai dele não ia se entregar, simplesmente ele disse: não será mais um crime que vai ficar impune. Naquele momento ele se revoltou de uma revolta tão violenta que ele sacou da sua arma, entendeu? Rompeu ali o cordão policial e por trás deu 2 tiros no Ernesto, que estava dentro já da caminhonete, pronto para sair. Um tiro na nuca e outro na cabeça, e morreu. Foi um crime fatal. Fugiu, mas depois se entregou, foi julgado, foi absolvido. Depois a defesa, né, do Ernesto recorreu, ele foi julgado novamente e foi condenado, e depois fugiu da cadeia, né? E teve todos aqueles episódios. E outros crimes aconteceram. E nesse intervalo também houve a morte do advogado e jornalista Tobias Granja, né? Que era bem conhecido em Maceió, né? Até hoje tem muitas homenagens a Tobias Granja. Caramba. Exatamente. Viajou uma viagem no tempo, né? Aí ele foi homenageado. Aí ele era o advogado E o final do spoiler do final do Cabo Henrique? O que aconteceu? Ele fugiu, entendeu? Tentaram exterminar toda a família dele em São Paulo, que foram para São Paulo. Inclusive, uma das irmãs dele quer que eu conte novamente essa história. Estou só aguardando o responsável, né? Que é o Antônio, né? Que fugiu com ele, né? Do presídio, dar o aval para eu escrever essa nova história da perseguição que essa família sofreu na cidade de São Paulo. Porque eles ou fugiam ou todos seriam exterminados aqui, né? Por esses bandidos que mataram o pai dele e alguns irmãos dele, né? Muito bem. Olha, agora são 10 horas mais 57 minutos. Temos só mais 3 minutos pra gente continuar aqui com a Alice. Alice, em Maceió, você trabalhou em quais veículos de comunicação? Não, eu sempre fui freelance, né? Quando eu terminei meu curso de jornalismo em 2006, eu trabalhava como freelance, né? Porque eu sou policial reformado da polícia, né? Mas eu nunca quis. A minha intenção de fazer jornalismo era escrever meus livros, né? Eu sempre tive essa vontade de escrever, né? Mas eu sempre participei, né? Fiz alguns freelances em alguns jornais, né? De Maceió, a nível nacional, né? E trabalhei em rádio comunitária, como a de Itaquarana, né? Trabalhei aqui na 105,9, né? Da Rejane Barros, né? E o fato de também ser policial, isso facilita para esse trabalho investigativo? Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? É que aumenta mais ainda a responsabilidade e também algumas ameaças que eu sofri dentro da própria corporação, né? Para alguns colegas que não entendem, né? A história, que não entendem que é importante esses registros, né? Para que, como eu sempre digo, para as novas gerações fazer novas reflexões sobre esses casos, que não só marcou crimes, mas também marcou histórias, né? Como o caso da Gangue Fardada, esse livro aqui, que ele foi o segundo livro mais vendido da Bienal 2023, esse livro aqui, da Gangue Fardada, que eu não falo só dos crimes, né? Como do Ronaldo Lessa, do Silviana e do próprio Cabo Gonçalves, que delatou, né, a Gangue Fardada. Quando eu falo do Silviana, eu falo aqui sobre o Acordo dos Usineiros,
né? Que foi no final do governo Collor, que houve aquele acordo que a receita, o ICMS dos usineiros era de 48,12 e caiu para 1,48. E teve uma crise econômica muito forte no estado de Alagoas, onde funcionários ficaram 7 meses sem receber dinheiro. Houve o Banco do Produban, que já vinha capingando, fechou totalmente e muitas questões aconteceram, né? Então não falo só, por isso que eu digo que meus livros são bastante vendidos, as pessoas gostam de ler, porque eu não falo só do crime, eu falo do contexto histórico, social e econômico daquela situação que aconteceu. E o novo livro, que é o do Renildo, né, de Coqueiro Seco, que vai ser lançado agora na Bienal no final de outubro, né? Que eu conto a história do assassinato cruel, bárbaro e covarde do vereador Renildo dos Santos de Coqueiro Seco, que era um político e era um homossexual e foi torturado até a morte. Muito bem, olha, a Cida tá acompanhando a gente lá no bairro Brasília. Bom dia, já gostei do livro, só em o Elias falar. Também gosto de ler histórias investigativas. Espero saber, né, onde consigo comprar o livro, né, adquirir o livro. E aí, onde aqui em Arapiraca não tem um ponto de venda, mas as pessoas através do meu Instagram podem entrar em contato comigo, através do meu Instagram Elias Barbosa com Z e no final o número 6, entre em contato comigo que eu levarei o livro, entendeu? Ou mandarei pelos correios. 6 era o número da minha camisa quando eu jogava bola. Né? Era esquerda. Esse significa alguma coisa pra você, não? Não. Botei assim só porque na hora do algarismo lá pediu um número, né? Foi. O número da sorte. Botei. Valeu, Elias. Muito obrigado, irmão, pela presença aqui. Sucesso, viu? E em breve estará no Canja Musical. O livro pra, né? Sim, tem 2 livros pra gente sortear, né? Olha só, de repente, quem sabe a Cida ganha um, né? Então, até o final do horário, o pessoal vai deixando o nome e endereço, né? Pronto. 2 livros, um policial chamado... Que é o meu livro mais vendido até hoje. E o segundo mais vendido na Bienal... Da Bienal 2023. Gangue Fardado. Passado Sangrento em Alagoas. Pronto. Vamos sortear os 2 hoje ou amanhã? Como é que faz aí? Você que manda, né? O nosso coordenador... Um hoje e outro amanhã. Pronto. Coordenador Então hoje um policial chamado Cabo Henrique será sorteado hoje para quem participar aqui através do nosso WhatsApp 9... Nome e endereço, né? Nome e endereço 996209191. Esse livro pode ser seu daqui a pouco. Eu posso participar, Vanessa Silva, também? Não posso não? Tá. Então... Vai não. E já vai autografado. Vou deixar já um autografado aqui, viu, para o ouvinte que for sorteado. Valeu. Então a gente volta já sequenciando aqui o programa Estúdio 1, meu caro Jackson Tigre. Pois é, com oferecimento especial da Farmapele Alagoas, farmácia de